Boa noite, pessoal. Estamos aqui com mais um podcast, mais um Amicast. Então, eu estou aqui novamente com o missionário Ismael. E aí, missionário Ismael, tudo bem? E estamos com um convidado hoje muito especial, um pastor aqui da nossa igreja, o pastor Alessandro Padilha. Obrigado, irmão. Obrigado pelo convite. E pastor, tudo na paz? Tudo na paz, meu irmão. Gente, antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal aí, ativa o sininho. E enquanto está rolando esse episódio, não se esqueça de comentar e deixar o like no vídeo, isso é muito importante. Também lembrando, né, Pedro? Não se esqueça de você que é empresário, você que tem um negócio, você que tem condições, enfim, e quer ser um patrocinador da Amicast, é só entrar em contato com o telefone que vai estar aparecendo. Você pode estar ajudando a aperfeiçoar essa plataforma e assim estruturar ela melhor e a gente poder levar mais longe os testemunhos, a palavra de Deus e muito material para muitas pessoas no mundo todo. Então, como o Pedro disse, hoje a gente está aqui com o pastor Alessandro Padilha. É uma honra, pastor. Muito obrigado, e irmão. o que eu vou falar aqui, Deus é testemunho disso, os meninos também são. Quando nós começamos o projeto, um dos nomes mais cotados para começar foi o senhor. Pô, me sinto honrado, né, cara? Pastor, então, vamos deixar já o pastor. Se apresenta aí, pastor. Fala me aí. sinto honrado. Logo eu, um bichinho de Jacó, né? Quase nada. Daqui a pouco os caras ficam pensando na gente para um projeto. Isso é muito... deixa a gente feliz, querendo ou não, né? Porque todos nós, seres humanos, nós queremos ouvir algo a nosso respeito, né? Queremos que as pessoas falem bem e pensem bem a nosso respeito. Nem sempre foi assim, né? A vida é cheia de coisa arada, que nem diz o pessoal aí, né? Cheia de coisa arada. Então, estou muito feliz mesmo de estar aqui. E agora a gente está congregando aqui desde dezembro, né? Nós viemos congregar, eu e minha família, Dani, a pastora Dani e a Gabi, minha filha, desde dezembro. Então nós nos sentimos muito acolhidos na casa. Amém. Né? E estamos muito felizes aqui. Claro que é todo um processo de transição, né? Sim, sim. A gente vivia numa questão de uma igreja independente, né? E hoje a gente está numa igreja estruturada e organizada, é outra realidade. Né? Então, e eu gosto de organização. Eu gosto de organização de igreja. Sim. Eu me sinto seguro. Então, estamos muito bem à vontade. E parabéns pela iniciativa do projeto, né? Amém. É bem legal a ideia e acho que tem chão aí para rodar, né? Muito chão. Eu já vou deixar o convite pro senhor já. Eu lembrei agora, a gente começou aqui, eu lembrei. Vai estar com a gente um dos editores, enfim, um dos colunistas, digamos assim, do Gospel Prime. Vai estar com a gente. Ah, é? Então o senhor já está convidado para participar com a gente. Vai estar no programa? Vai estar aqui com a gente. Ah, que legal, cara. Então, não sei se vai ser o próximo ou se vai ser mais à frente. E vocês já ficam atentos também. Vai estar com a gente. Legal, o menino cara. Show de bola. O irmão é benção, ele vai estar aqui com a gente. Em breve a gente vai estar lançando aí o nome dele aí nas redes aí para... Vai ser legal, certamente vai ser legal. Eu sei que o senhor já trabalhou com isso também, né? Sim, eu trabalhei. Eu cuidei de uma redação de uma equipe de comunicação social. Então eram 3 jornalistas, relações públicas, designer, pessoal que trabalha com tráfego de internet, fotógrafo, cinegrafista. Uma baita equipe, assim. O senhor já tem um pouquinho de experiência em cada coisa, né? Já, rapaz, já vendi de maconha a tudo, assim, que tu fosse imaginar, já vendi. Misericórdia. Eu brinco com os guris que eu já fui o pior traficante de Viamão. Não conseguia vender nada. Ruim. Pô, o cara não conseguia vender cocaína, né? Daí tem que se ferrar mesmo, né, mano? Eu cheirava tudo, não dava tempo de vender, né? Misericórdia. Então eu já fiz um pouco de cada coisa, já menino ainda. Quando era menino, eu me lembro, de bergamota na esquina da Ipiranga, né? 0 hora. Ali na esquina da Ipiranga, que onde tinha o Palácio da Polícia. Não, Palácio da Polícia não. O ginásio da Brigada Militar, na frente do McDonald's ali. Ali a gente vendia 0 hora com o desejo de um dia entrar no McDonald's. Entende? Então, pra te ter uma ideia, já fiz de tudo mesmo, né? Até a chimia que a avó fazia, a gente vendia na vila. Né? Mas guarda essas histórias aí, porque eu tava comentando com o Pedro, pô, não tem como fazer um episódio só com o pastor. Verdade, muita coisa. Muita coisa pra gente poder explorar aqui nesse tempo que a gente tem.
Mas a gente vai já também estar estendendo esse convite para o senhor estar Amém. contando testemunho, enfim, e a questão ministerial. Mas hoje para quem está nos acompanhando aqui, a gente está com o pastor Alessandro para, não digo lançamento, mas ele está lançando, né? Livro. Primeiro livro, né, pastor? Que honra. Sim, cara. E olha, isso a minha esposa escreve num dos prefácios, porque tem 2 prefácios, né? Um do pastor Josequiel e outro da minha esposa. A minha esposa fala, me lembra de uma situação. Ela diz assim, poxa, quando eu te conheci, e nós nos conhecemos, né? Ela se apaixonou por mim, foi em 2002 que ela se apaixonou, assim, não teve jeito. Tive que dar uma chance para ela ser feliz. Aí, em 2002... ela disse assim, quando eu te conheci, tu mal sabia escrever. E é verdade. Em 2002, cara, eu tinha 27 anos, eu era um analfabeto funcional. Uau. Imagina. E quando eu comecei no processo de recuperação, que eu entrei no processo de conversão, que foi em agosto de 2011, eu voltei a estudar, fui fazer EJA. Eu trabalhava durante o dia todo numa indústria, e à noite eu chegava, tomava um café, descansava um pouquinho e ia para a escola, né? Fazer EJA, rapaz, no meio da confusão, gurizada. Que loucura. O mais velho que tinha na minha turma tinha 14 anos. E eu. Os guri de não dá para participar do interclasse. Os guri de fazendo aviãozinho, vendendo droga na classe, entendeu? Tudo para poder cumprir o horário, para não cumprir uma medida socioeducativa. E eu lá querendo estudar, querendo aprender, né? Sim. Aí fiz enseja. Aí passei, fiz todo o ensino médio, depois regular, e aí depois fui para a faculdade, fazer sociologia, cursei sociologia. Hoje eu estou fazendo pós, estou fazendo uma pós já, top. fazendo uma pós em teologia sistemática e em neuropsicologia. Né? Então, porque eu acho que tem muita coisa que a gente pode fazer e às vezes a gente não faz porque a gente não sabe fazer. Sim. Né? Então, eu sempre fui muito doido, assim, querer aprender as coisas. Então, escrever um livro para mim, eu que sempre fui um leitor, mesmo sendo analfabeto funcional, eu sempre fui muito de ler. Sim. Eu gostava muito de ler, então eu devorava muito livro. Sim, sim. Aqueles livros obrigatórios, o pessoal reclamava, sabe? Sim. Tô lendo, tem que ler um obrigatório da PUC, por exemplo. Os Lusíadas, Luiz de Camões, né? Eu tenho que ler isso. Eu já li, rapaz. Então eu era muito de ler. Tanto que quando eu conheci Jesus e eu fui ler Bíblia, eu li a Bíblia toda em menos de um ano. E faço isso hoje, 3 vezes por ano, 2 vezes por ano, eu estou lendo Bíblia. Sim. Porque, como é que eu vou falar de uma coisa que eu não sei? Né? Então, e a Bíblia do Senhor, pelo que eu estou vendo, não é pequena. Não é pequena. Essa tem uns acréscimos. Uma heresia, né? Misericórdia. Essa é maior porque tem uns mistérios aqui. Aí, cara, escrever um livro, então, para mim, que sempre fui um leitor apaixonado, foi um desafio, mas eu te confesso que batia o medo, assim, sabe? Então, eu comecei a escrever esse livro já faz muito tempo. É um livreto, na verdade, 48 páginas. Mas ele é muito rico, assim, em conteúdo, né? E baita desafio escrever, porque eu sempre escrevia e corrigia texto. Sim. Eu sempre me atrevia a corrigir texto de jornalista, né? Então, mas eu escrever mesmo é diferente, moço. Porque daí tu tem que pensar e trazer aquilo de uma forma mais espontânea e de uma forma que seja prática, né? Que teu pensamento realmente esteja ali. O que tu quis dizer realmente esteja ali nas palavras. E eu gosto muito de palavras. Eu gosto de palavras. E às vezes tem umas que eu economizo. Tem umas que eu não vou dizer essa palavra hoje porque ela é muito linda para ser dita, sabe? Então, é a mesma coisa que dizer que algo é maravilhoso. Sim. Às vezes eu tenho medo de dizer que algo é maravilhoso. Porque a minha referência de maravilhoso é Jesus. Então, sabe, é complicado. Então eu vou guardar essa só para ele. Então, escrever um livro, cara... eu sendo vindo de um analfabetismo, de uma vida totalmente desregrada, de uma bagunça de vida, escrever, para mim, foi um presente que Deus me deu. Tem mais 2 ou 3 quase prontos já, mas que eu vou deixando, né? Talvez um por ano. Os outros são maiores, dá mais tempo de pesquisa. E nesse livro eu falo sobre minha vida, na verdade, né? Bem longe de ser uma biografia, não tenho nem pretensão de fazer isso, né? Porque quem sou eu para fazer uma biografia, né? Seria uma loucurada.
né? Mas ele fala sobre uma questão testemunhal sobre o que é a depressão, né? Eu enfrentei Como é o nome do livro, pastor? Emanuel, Deus conosco. Eu relato aí Deus comigo no Vale da Sombra da Morte, né? Que é tão difícil a gente acreditar nisso. É difícil, a gente sabe que é, né? Biblicamente, a gente tem a informação de que Deus está conosco. Ok, a gente tem a informação. Sim. A gente crê nisso no culto de domingo. A gente crê nisso. Quando a gente não tem... Quando a gente está bem, a gente crê nisso. Quando a gente crê nisso, a gente acredita que Deus é bom. Ou melhor, quando a gente não precisa que a bondade de Deus seja provada para nós, a gente acredita que Ele é bom. Né? Quando a gente não se sente só, a gente acredita que Deus está conosco. Agora, quando bate aquela solidão como fruto de depressão, assim, sabe, que tu, por mais que esteja um monte de gente na volta, tu se sente só. E tu tá sozinho, tu tá alheio a tudo que está acontecendo. Na verdade, tu nem gostaria de estar ali. Tu gostaria de estar em casa, na escuridão do quarto, sem ninguém te atrapalhando. E sempre tem um abençoado para trabalhar. Na solidão. Gente, quem quiser adquirir o livro do pastor Alessandro Padilha, você pode estar clicando no link que está na descrição aí do episódio, do vídeo aqui no YouTube. É só você clicar aí no link, vai te mandar lá para o site, você pode estar adquirindo. É o e-book esse, né? Esse é o e-book. Mas está saindo o físico. O físico, isso. Essa semana vai sair. Isso, está saindo o físico. Está saindo o físico. Depois a gente pode conversar e adquirir. Vai também estar aparecendo aí na tela, durante todo o episódio, vocês vão estar vendo, está aparecendo o Instagram do pastor Alessandro. Qualquer dúvida, qualquer curiosidade, e principalmente se você quer comprar o livro físico, você pode chamar ele aí no Instagram, que ele vai te passar todas as informações. E é um assunto muito importante. Tem algumas ministrações que eu faço sobre... Posso subir aqui? Pode, claro. Fica à vontade, pastor. Que eu faço sobre missões, pastor, que eu falo sobre a grande comissão e sobre esferas de influência. E eu trago alguns dados e eu me vejo muito parecido com o senhor nessa parte. Eu sou um cara que gosta de trabalhar muito com informação, com dados, com estatística. Porque eu aprendi uma vez, acho que com o pastor Tel Hayashi, ele dizendo que a estatística não é para demonstrar só o lado ruim, mas é para nos dar um direcionamento do que nós temos que melhorar. Se a gente soubesse usar da maneira correta a estatística... Exatamente, na verdade esse é o foco, né? Sim, porque ela mas o pessoal pega e... o IBGE, inclusive, faz com essa função, né? Sim. Que os governos peguem e a partir dos dados estatísticos, implementem políticas públicas. E tem uma estatística, um dado, e agora eu posso estar muito enganado no que eu vou falar, eu não sei como que ela anda agora, mas há 1 ano, 2 anos atrás eu vi que a cada 45 minutos uma pessoa tirava a sua vida. E em cada 45 minutos, outras 20 tentavam se suicidar. Então, a gente vê que é um assunto que precisa vir e ser debatido, ser exposto à luz da Bíblia, como eu acompanhei o senhor na live lá com a doutora falando sobre depressão. E eu até mandei para o senhor, né, uma publicação da ZH. Sim, exatamente. Eu usei ela, inclusive, algumas vezes. O Rio Grande do Sul é o estado onde se tem mais índice de depressão, suicídio. E capital, e Porto Alegre é a capital, né? Capital. A capital que se destaca. Eles rotulam essa geração, né? Como a geração da ansiedade, geração da depressão. Que tem os agravos, né? Eu ia falar isso agora. Eu queria questionar isso também. Eu ia falar isso agora. Por quê? Eu tava vendo um episódio agora. Eu olho muito podcast, como estamos fazendo agora, né? O MCast, eu tenho que acompanhar bastante, né? Eu vi um cara falando, acho que foi o professor Roque, agora me esqueci o nome. O nome dele é bem complicado. Ele falando que o Brasil, a nação Brasil, o alvo dela é se tornar uns Estados Unidos. Exemplo, tá? Só que os Estados Unidos é o país onde tem o maior índice de depressão no mundo, né? Só que o Brasil está precedendo isso, porque o Brasil é o país número 1 em ansiedade. Posso estar enganado, mas ansiedade precede depressão? São coisas distintas, né? Mas elas andam juntas, assim. A gente pode ver o Augusto Cury vai falar um pouco sobre as causas dessa depressão e dessa ansiedade aqui no Brasil, principalmente. Ele cunha o termo
Síndrome do pensamento acelerado. A síndrome do pensamento acelerado é a culpa de tanta ansiedade e depressão. Mas o que é isso, assim, na prática, assim, de uma forma muito, muito simples e até vulgar, assim, é o excesso de informação que nós temos, o excesso de informação. Então entra na pergunta que o Pedro fez. Exatamente. O excesso de informação faz com que a gente queira cada vez mais informação. E a gente tem tanta informação que a gente não consegue assimilar. Então, eu conversava com uma psiquiatra que eu fiz tratamento durante muito tempo, e ela, na época, numa das consultas, ela perguntou, tu tá lendo? Porque eu sempre digo que lia muito nela. Sim, eu tô lendo 15 livros por dia. Eu feliz... Quer dizer, por dia não, simultaneamente. 15 livros simultaneamente. Meu Deus. E eu contando aquilo como uma proeza. E ela disse, eu vou ter que te diagnosticar, sabe? Porque é impossível, isso não é saudável para o ser humano. Eu digo, mas é que eu não consigo ficar sem a variedade de conteúdo, sem a variedade de informação. Aí tem um pouco a ver com a síndrome do pensamento acelerado. Eu preciso, sabe? Então parece que o meu corpo não corresponde mais ao meu pensamento. Eu não consigo mais fazer aquilo que eu penso. Eu não consigo mais. E isso me dá ansiedade, porque eu preciso fazer. Eu crio uma demanda que eu não precisava ter. Sim. Então eu quero suprir essa demanda. E aí eu corro para suprir. Aí eu corro. Aí o que acontece isso? Aí com isso vem burnout. Aí vem um outro transtorno, que é o que eu preciso dar resultados. Eu preciso dar resultados. E burnout é uma dos transtornos que muitos pastores têm. Porque eles precisam dar resultados. Eles precisam estar bem para o culto, eles precisam estar com a palavra boa, a roupa bem, atender o fulano, atender o ciclano, dar solução para a vida do outro. O pastor não pode estar mal, né? Não pode estar mal, não pode estar mal. E aí a gente acompanhou até ano passado uma série de pastores cometendo suicídio. Que era o que eu estava falando sobre a questão do suicídio, né? Eu entendo o suicídio como o fracasso. Sabe? É o fracasso, assim, não tem o que fazer. É o ponto final. Sabe? Para todas as outras coisas na vida, tu consegue resolver, tu sabe, tu dá um jeito, mas quando tu tem uma percepção de fracasso, acabou, eu fracassei, sabe? Não tem volta mais, eu não posso fazer mais nada. Aí tu pensa na morte. Eu saí de casa algumas vezes com a intenção de me matar. E não foram poucas. Que eu me preparei. Que eu fiz a melhor comida uma noite antes, sabe? Que eu deixei as coisas organizadas. Que eu fiz declarações de amor para minha esposa e para minha filha. E aí eu disse assim, eu fiz tudo isso para que elas tenham uma boa lembrança minha. E hoje eu vou sair para me matar. São sinais que as pessoas dão, que a gente não percebe. São imperceptíveis. Sim. Imagina tu fazer tudo de bem e as pessoas que estão ao teu lado vão pensar, tá bem pra caramba. Recuperou rapidão. Mas na verdade é uma despedida. Então tu vê que tudo tem... Uma coisa leva a outra, Pedro. Entendeu? Nós, respondendo um pouco melhor a tua pergunta, no estado do Rio Grande do Sul ainda são muito maiores os índices de depressão. Porque tem os agravos. Questão cultural, né, de onde nós somos descendentes de quem, por exemplo, né, tem, principalmente na Serra, os índices de depressão na Serra são gigantescos, porque é uma região mais fria, é uma região, as pessoas são mais introspectivas, as pessoas são mais desconfiadas, talvez, são mais na delas, estão mais focadas no trabalho, no desenvolvimento braçal do serviço, né, para gerar resultados e não desenvolvimento pessoal. Então, estou falando de indicadores, né? Pode ser que nada disso seja verdade. Mas os indicadores afirmam que no Brasil, ou nas regiões mais frias do país, principalmente o Rio Grande do Sul, é onde se tem maiores índices de depressão. Por quê, né? Porque daí, com o frio, tu tende a ficar mais em casa. Sim. Tu tende com a chuva e o frio, tu quer mais sossego. E aí tu já tem predisposição, né, para depressão, e aí, obviamente, que isso vai colaborar. Né? Então, e quem está com depressão realmente não quer ser incomodado. Quer sair de casa. Não quer receber uma frase de autoajuda. Sim. Ontem nós brincávamos na outra live com a Karen Yeager ontem, a psicóloga, e eu falei isso para ela, doutora, é muito ruim isso. Porque ela também teve depressão, né? É muito ruim, cara. Tu está com depressão e aí tu sai com todo o esforço do mundo.
Aí tu vai pra igreja, entendeu? Com o culto, com a família e tal. Aí tu vem pro culto com a família. E aí as pessoas sabem que tu tá com depressão. Aí as pessoas vêm pra ti. Tu tem que ser forte. A palavra diz que tu tem que ser forte e corajoso. Porque não temas. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Lê o Salmo 23. E vem cheio de palavra. E eis que te digo, né? Que isso não é pra morte. E papapá, e vem. Rapaz, aquilo tu volta pra casa querendo nunca mais sair de casa. Porque não tá ajudando. A pior coisa para um depressivo... Às vezes, se a pessoa ficasse quieta, der só um abraço, né? Isso. Nos 2 processos de depressão que eu tive, a melhor coisa que eu recebi é quando as pessoas dizem, quando tu quiser falar, eu vou te ouvir. Isso me lavava a alma. Me fazia sentir seguro. Sabe por que o incentivo assim, clichê, do senso comum não é bom? Porque o depressivo tende a ver tudo diferente. Uhum. Então ele entende que aquilo que tu tá falando para ele é dizendo assim, poxa, tu tá assim porque tu quer. Reage. Sabe? Como se não depende da gente. É o tempo de espera, sabe? É uma coisa que eu tive que aprender a desenvolver. Sim. O tempo de espera. De passar noites inteiras clamando a Deus. Passar noites inteiras, cara, chorando. Pedindo, Deus me tira daqui. E Deus não tirar. Sabe? E como é que tu lida com isso? Como é que tu lida com a tua fé? Com a tua pregação? Com aquela que tu falava para os outros? Uhum. Né? Agora é para ti. E aí Deus não tira. E aí é dia após dia. E Deus não tira. E aí tu diz que a palavra é verdadeira. A palavra é verdadeira. E eu estarei convosco todos os dias. E aí... Mas eu tô tão só. Uhum. Mas diz que eu vou estar contigo todos os dias. Então é mais do que racional. Não é informação que vai nos aliviar nesse dia. Nem tem receita para isso. Não tem receita. É continuar crendo. É não desistir. Porque eu acredito que um quadro depressivo varia de um para o outro, né? Claro, eu também Depende de acho. pessoa. Tem alguns que talvez vão ter uma... Não digo uma reação, mas vão ter uma atitude mais rápida. Sim. Outros não. A minha primeira vez foi muito mais difícil. Quer dizer, do ponto de vista de aceitação, tá? Mas de intensidade, a segunda foi muito punk, assim. Foi bem louco. A primeira porque eu tinha um preconceito, né? Eu não queria tomar remédio. Eu sou crente, moço. Que tomar remédio o quê? Mas eu tomava remédio para dor de cabeça. Tá? Tomava remédio para uma outra enfermidade qualquer. Eu converso com alguns amigos e com alguns irmãos, eu falo, a gente tem algum problema na nossa fé. Porque a gente crê que Deus cura e que o poder do nome de Jesus tem poder para curar, mas a primeira coisa que a gente faz quando tem uma dor de cabeça é tomar remédio, né? Orar para que seja curado. Exatamente. Mas aí para depressão tu quer que o cara ore. Não quer que o cara tome remédio. Uhum. Né? E eu não queria tomar. Aí os caras me deram um monte de remédio para tomar. Primeiro fui no psicólogo, né? Psicólogo. Já estava desviado. Sim, já começa por aí, né? Ainda pega um psicólogo crente, eu digo, não é crente. Como diz o André Valadão, você não é crente, não. Aí, o que acontece? Eu chego no psicólogo, o psicólogo daí testifica a minha percepção de eu achar que ele não era crente mesmo, porque ele mandou procurar um psiquiatra. Não acredito. Não é crente mesmo, cara. Me manda procurar um psiquiatra, mano. Tu não é crente? Que isso, rapaz. Aí tá, vai pra psiquiatra. Ali já sofrendo. Uhum. Quando me mandaram ir pro psiquiatra, cara, eu fui chorando pra consulta. Literalmente. Chorando mesmo. Assim, não quero saber disso, Deus, mas eu preciso ir, né? Eu tenho que ir, eu tenho que ter uma solução pra isso. Aí chegou lá, doutor, eu quero lhe dizer que eu não quero tomar remédio. O doutor disse, então, o senhor levanta e vai embora, então. Bem delicado, assim, o doutor Jair. Bem delicado. Disse, que isso, rapaz? Não, mas eu preciso... Não tem jeito. O senhor precisa tomar remédio. Agora vamos acertar as dosagens só do remédio. Que tipo de remédio que o senhor vai tomar? Sim.
E aí peguei aquele monte de remédio e fui pra casa, rapaz. Eu orei com os remédios. Chorei. Eu vou morrer. Se eu começar a tomar remédio, eu nunca mais vou parar. É uma lenda urbana, né? Se tu começar a tomar remédio, tu nunca mais vai parar de tomar remédio. Essa é a lenda que pregam por aí. Aí eu vou ficar viciado com essa porcaria desse remédio. Só que aí eu fiquei pensando, ó, fumei maconha, nunca me preocupei em me viciar. Cheirava cocaína, nunca me preocupava em me viciar. Tomava trago até não aguentar mais. Nunca pensei em me viciar, mas agora com remédio eu tô preocupado com o vício. Né? Que coisa de louco, né? O cara se parar pra pensar é loucura mesmo. Sim. Aí tá, tomei os remédios e na primeira vez eu parei por conta própria. Não fui honesto assim com a medicação, sabe? Passou uns meses, e aumentando dosagem, eu vou parar com isso aí, tô me sentindo bem. Me senti bem, parei. E realmente eu fiquei bem um tempo, assim. Até que aconteceu a segunda questão, né? Quando meu irmão cometeu suicídio. Foi em dezembro de 2018. Dia 19 de dezembro de 2018. A gente estava num momento muito legal, assim, eu profissionalmente na vida, né? Estava assessorando um político, estava trabalhando bacana. Nós estávamos fazendo uma série de atividades, inclusive algumas que eu tinha algumas que de minha proposição. Então estava tudo legal demais e eu estava no aeroporto Salgado Filho aquele dia recebendo alguns venezuelanos para abrigar numa casa e atender eles. E eu estava lá, apesar de como assessor de um político, mas eu também estava lá como pastor, tá entendendo? Porque eu recebia eles e orava com eles e chorava com eles. Estava um momento muito bacana dentro do ônibus, sim, assim, cara. Era um momento incrível, assim. Eu sentia Deus naquele momento dentro daquele ônibus, sabe? Muito tocado, assim, muito feliz com tudo que estava acontecendo e as pessoas orando comigo e, cara, é inexplicável assim o que estava acontecendo. Aí o telefone toca, era um policial, né? Ele passou o telefone para minha ex-cunhada, dizendo que o meu irmão tinha sido encontrado enforcado. Né? E aí eu perdi o chão, assim. Total, assim, sabe? Cumpri ali a missão até chegar no final, assim, da tarefa. E aí lá quando eu cheguei no ponto onde tinha que deixar eles, eu deixei um outro menino concluindo a parte de comunicação social. Eu disse, eu vou me retirar, meu irmão morreu, mataram, quer dizer, meu irmão se suicidou. Então a Dani já sabia, me pegou. E aí começou a escurecer tudo. E aí vieram outras perdas assim no decorrer da vida, que eu explico no livro, inclusive, algumas outras perdas que tive. E aí tudo isso começou a escurecer. No outro dia parece que o sol não veio. E era dezembro, e eu me lembro que eu sentia frio em dezembro, cara. Sabe? Começou tudo a ficar escuro, perdeu sentido, assim, sabe? Tudo começou a perder o sentido. E eu fui me guardando. Apesar de estar em uma vida ministerial bastante ativa, eu buscava força para sair do quarto. Eu buscava força para atender a comunidade de fé. Sabe? Para aconselhar as pessoas. Os meus sermões se tornaram lentos e tristes, talvez, sabe? Eu vou parafrasear Spurgeon. Diz que Deus me presenteou com a depressão. É muito louco dizer isso. Mas de fato foi isso que houve. Quando isso aconteceu, Deus me trouxe de volta para Ele. Sabe? E me botou no braço dele de novo. E aí eu pude estar na sombra da morte acompanhado por Ele. Né? E passar todas as coisas que eu passei, né? Sabendo que era a vontade dEle. Que eu estivesse ali, porque eu creio na soberania de Deus em todas as coisas. Em todas as coisas eu creio na soberania dele. Então Deus é soberano, Ele é soberano. Inclusive para me deixar onde eu estava. E para me tirar no tempo que Ele quis. Curioso, né? Eu estava no centro de Porto Alegre, junto com o Juliano Rimador. Nós estávamos numa reunião lá, numa convenção e tal. E aí nós saímos, fomos tomar um café. Numa galeria aquelas ali
da Voluntários, da Pátria. Tem um monte de galeriazinha ali, sabe? Moda evangélica, moda gospel, aquelas ali. Vou entrar numa dessa aqui que é mais de crente, né? Moda gospel. Vamos entrar aqui. Moda gospel. Entramos na galeria. Lá no fundo sentiu uma lancheria. Eu nem conhecia aquilo lá, né? Mas ele já conhecia, eu acho, porque fomos entrando e... Vamos tomar um café ali. Nos sentamos, pediu café. O pior café da minha vida. Pior café. Eu tenho que ir lá dar um título para eles. O pior café de Porto Alegre. Ruim demais, assim. Requentado. Um café requentado 9 horas da manhã. Ah, não, meu amigo. Quando que eles fizeram? Não, né? Não pode isso. É crime. Ruim demais. Aí pediu café e eu vendo tudo cinza, cara. Tudo cinza, monocromático, assim. E aí, filtro. E eu disse, que coisa ruim. O café é ruim, tô com depressão, se esforçando para sair da cama. E ainda tu sai para uma reunião, participa da reunião, louco para não estar. Vai tomar um café, vontade de chorar. Pede um café e o café é de chorar, mano. Né? Aí eu tomei aquele gole de café, fechei os olhos, assim, eu me lembro exatamente, cara, o que eu fiz. Eu fechei os olhos e tomei o café. Quando eu abri, eu vi cor. As coisas começaram a voltar, assim. E eu senti um alívio, assim. Não foi o café, né? Obviamente que não foi o café. Um café ruim desse não vai curar a depressão, né, rapaz? Então, senão eu estaria vendendo café ungido, né? Café que cura a depressão. Aí o café é muito ruim, enfim, tomei o café. Quando eu abri os olhos, as coisas começaram a surgir. Então eu via cores assim mais vivas, sabe? E eu comecei a ver o sorriso das pessoas, coisas que eu não via. Pode estar pensando até que eu estou sendo dramático, mas de fato não estou. Se tu ler o livro tem uma narrativa mais poética, assim, tal. Mas é verdade isso. Porque eu penso poeticamente, então... eu vivo... Seria muita negligência da minha parte não acreditar nisso que o senhor está falando, porque quando a gente lê Salmos, a gente vê Davi parece que está numa lamúria eterna, né? Não sai daquele quadro de dor, de sofrência, a ponto de dizer que seus ossos doíam. Rapaz. Eu até uso isso um pouco ali também no livro, citando um pouco Davi sobre isso, mas eu quero ler um outro salmo, cara. Eu tô falando longe aqui, né? Tô viajando aqui. O Salmo 42. Salmo 42. Eu sou crente, né, cara? Com a Bíblia, né? E não é qualquer Bíblia. E tem essa aqui, que ela tem os acréscimos, que eu disse pra vocês. Não é um salmo de Davi, né? É um salmo ali dos descendentes de Corá. Sim. Da família de Corá, que acredito eu, e tem muitas afirmativas históricas que podem dizer que eles estavam no exílio junto com Davi. Então, o salmo foi escrito na vida e no comportamento de Davi, inspirado porque foi vivenciado ali, né? Sim. Então ele diz assim: como a corça anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Tenho sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei estar na presença dele? Eu gosto do 3. Dia e noite as lágrimas têm sido meu alimento. Essa parte, quando eu li isso, rapaz... Sabe, a gente lê a Bíblia muitas vezes, mas tem hora que vem uma lupa em cima de um texto, né? Exato. E veio para mim assim, ó. Dia e noite as lágrimas têm sido meu alimento. E isso, cara, me tocou demais. Porque por mais que a gente chore, Mateus 5, né, vai nos dizer também ali no Sermão da Montanha: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Então a gente não chora simplesmente por chorar. A gente chora porque a gente quer consolo, porque a gente quer restauração, porque não é que a gente perdeu a esperança. A gente não chora porque perdeu a esperança. A gente chora porque a gente quer socorro. Quando chega num quadro que perdeu a esperança, aí acontece o fracasso, né? Acontece o fracasso, né? E o interessante é que Paulo vai dizer, né, 1 Coríntios 13, né, o que permanece é a fé, a esperança e o amor, né? A fé, a esperança e o amor. Porém, desses três, o maior deles é o amor.
Então, a fé, a esperança e o amor é o que permanece. Se isso tudo não permanecer em nós, é o ponto final. Não tem mais vírgula. Sim. Como diria muito bem Augusto Cury, né? Não tem como botar vírgula daí mais. Aí é ponto. Aí é eu fugir da minha vergonha. Eu fugir da minha incapacidade de resolver as coisas. Então, se a gente erra, irmão, talvez os irmãos estejam nos ouvindo aí, né? Já passaram por uma situação dessa ou estão passando por uma situação dessa. Isso é interessante saber que para tudo tem solução. O que a gente não consegue, às vezes, é resolver só. Sim. Né? Porque Deus não nos fez para sermos só. Né? Que é a potência da koinonia. Né? Isso é fantástico, né? Gênesis, quando ele diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Estão os três, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Aí agora nós vamos fazer o homem. Nós chamamos o homem para esta comunhão. Né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito chamam o homem para dançar essa música, como diria David Keelan. Eu estou criando eles para que ele dance comigo. Então é relação, não tem como ser diferente. Na mesma forma, a tricotômica, a gente pode ver daí, corpo, alma e espírito. Né? Como é que a gente trata a depressão? No físico, no emocional e no espiritual. Então, eu preciso de exercício físico, eu preciso comer bem, eu preciso de lazer, eu preciso de oração, eu preciso de amigos. Não é uma coisa só, né? Não é uma coisa só. E aí, quando eu estou desesperado, sozinho, errei muito na vida, cometi uma série de erros. E agora, como é que eu resolvo isso? Não consigo resolver, Pedro. Então, eu vou dar um ponto final. Na verdade, as pessoas que cometem o suicídio é que elas não veem mais possibilidade nenhuma de relacionamento. Eu não tenho com quem me relacionar. Eu estou só. Então, esse é um grande problema. Né? Nós entendemos que nós não fomos criados para sermos sós. Pastor, a gente está indo para o final. Esse é E rápido, né? É rápido. Passa voando o tempo. Né? Foi... Alguns episódios atrás, a gente estava conversando com o Israel aqui. A gente começou a falar sobre escatologia e sobre vertente daqui, visão dali, lá. Quando a gente vê, 1h45. Bah. Só que hoje nós temos atividade na igreja. Sim, então, sim. Mas todas essas coisas que o senhor falou aqui, todos esses, o testemunho do senhor, está tudo incluso no livro Emanuel. Parte disso que eu falei. Algumas coisas não. Mas algumas coisas talvez a gente acrescente numa próxima literatura. Mas muito do que eu falei está ali. O senhor quer deixar uma palavra para quem está nos assistindo, que talvez esteja passando por isso, ou conhece alguém que está passando por isso? Uma breve palavra aí. Quero. O senhor pode olhar para aquela. Eu tenho levado para mim como lição aquele confronto de Jacó com Gênesis 39, eu acho, né? Jacó com Deus. Quando no meio da luta, na última noite de esperança, de vida, talvez, da vida de Jacó, era o último momento. Depois disso ele ia encontrar com Esaú. E não sabia o que ia acontecer. Talvez Esaú ia acabar com ele. A gente tem que se colocar no lugar de Jacó ali, para poder entender um pouco. E ele luta com o anjo, e o anjo pergunta para ele, qual é o teu nome? Isso é o que tem tocado a minha vida. Quem é você? Qual é o teu nome? O nome de Jacó era enganador, usurpador. Né? Então Jacó teve que responder para Deus, eu sou enganador, usurpador, é assim que eu sou. E a partir dali, Deus muda a sorte dele. E o nome, né, para Israel, quem luta com Deus, e deixou de ser o enganador. Então, a cura para as nossas vidas, em muitas áreas dela, ela vem quando a gente reconhece que a gente está doente, quem a gente é. Aí nós temos todas as possibilidades de sermos instrumentos da mão de Deus nesse revés todo. Então, meus queridos irmãos, pensem nisso, sabe? A melhor coisa agora é você olhar para dentro de você, ver quem você é e falar com Deus, eu sou assim. E a partir daí Deus muda o nosso nome
né? E nós nos tornamos aquilo que Ele quer que seja, ou pelo menos começamos a trilhar esse caminho. Amém? Se você quiser fazer o agradecimento já, mandar Quero. um alô aí, pessoal. Quero agradecer, sim, a todos que tiverem paciência de ficar até aqui. Cara, agradecer, enfim, a todo mundo que escutou, as pessoas que fizeram parte da minha vida até aqui, né? Uma galera, eu devo muito, tudo que eu sou, além de ser grato a Deus, obviamente, eu devo a muita gente. Eu recebi muita ajuda nessa minha vida. Muita ajuda. Em vezes que eu não tinha onde dormir. E teve gente que me acolheu. Sabe? E que eu não tinha o que comer e me deram comida. Então, ser o que sou hoje, que é quase nada, eu devo a muita gente. Então, pode ter certeza que estão todas nas minhas orações. Minha mãe, meu padrasto, meus irmãos, minha esposa, que sem sombra de dúvida é a pessoa que mais me conhece, né? Minha filha, que suporta todas as minhas loucuras e a minha forma louca de falar teologia em casa. É isso. Muito obrigado a todos, aos pastores, a vocês que me acolheram aqui na casa. Amém? Amém. Pedro? Então é isso, agradecer o pastor Alessandro Ismael novamente, um ótimo tempo aqui para aprender um pouco mais com o pastor Alessandro sobre esse assunto que é muito importante. E não se preocupe, ele vai vir de novo aí que tem muita coisa para contar ainda. Então a gente vai combinar aí com ele para marcar um próximo episódio com mais tempo e para ele contar essas histórias aí que eu fiquei curioso. Você também, agradecer o pessoal que ficou até aqui conosco. Gente, muito obrigado. Deus abençoe a sua vida. Não se esqueça, do dia 9 ao 16 de outubro, 14º Congresso Internacional de Missões da AME. Então você já marque na sua agenda, participe com a gente. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, deixa o like no vídeo, comenta aí. Isso é muito importante para o crescimento do AMEcast. Deus abençoe e até o próximo episódio.